Por que você ainda se cala quando tem tanto para dizer? Deixa as palavras entaladas na garganta e finge que não se importa, quando por dentro está gritando. Isso te faz mal. E neste vídeo, você vai ter o primeiro empurrão para uma vida diferente. Uma vida onde suas ideias têm valor. Onde você é bom o bastante, sim. Você está traindo quem mais deveria proteger. Você. Você não nasceu pequeno, mas foi se encolhendo. Para não incomodar, para não parecer arrogante, para não correr o risco de falhar. Só que essa cautela toda está te matando aos poucos. Você duvida de si e chama isso de humildade. Você se sabota e disfarça de bom senso. Mas sabe o que é pior? Ninguém vai te salvar disso. Você pode passar a vida inteira esperando um sinal, uma permissão, um aplauso. E nada vai acontecer, até que você decida se levantar. E o primeiro passo, você vai dar hoje. Já deixa seu like e me segue. Eu vou te ajudar. Eu prometo. Não é falta de talento, é falta de coragem. Coragem de acreditar em si. E quando você acredita, o mundo não tem escolha, ele escuta. Lembra da época da adolescência, quando diziam que fulano se achava? Hoje a gente sabe o que aquilo era. Não era arrogância, era autoconfiança. Muitas vezes a pessoa nem era tão bonita, mas tinha algo. Tinha presença, tinha magnetismo, sabia o próprio valor. Hoje você sabe o nome disso: autoconfiança. Acreditar em si, coragem de não agradar. E é isso que você vai resgatar. Com cada vídeo aqui do canal, você vai colocar em prática os seus planos e se tornar a sua melhor versão. Você não nasceu duvidando de si. Alguém te ensinou isso. Com frases pequenas, olhares de julgamento, silêncios que machucam. Desde criança você foi percebendo. Quando erra, perde amor. Quando se expõe, vira alvo. Quando brilha, incomoda. E aí, sem perceber, você aprende a jogar seguro. Fala menos, ousa menos, sente menos. Só que o preço disso é alto. Você começa a se diminuir antes que o mundo o faça. Começa a se calar antes que alguém te cale. Começa a se esconder, mesmo quando ninguém está olhando. Albert Ellis dizia: não são os fatos que nos ferem, é a forma como pensamos sobre eles. E a verdade é, você pensou tanta coisa dura sobre si, que hoje nem percebe quando está se atacando. Mas você não é o que disseram. Não é o que deixaram de te dar. Você é o que decide se tornar daqui para frente. Quando você acredita em si, você não precisa implorar por respeito. Ele vem. Você não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença já diz o que precisa ser dito. As pessoas te tratam diferente, porque percebem que você se trata diferente. Confiança não é arrogância. É o contrário da carência. É você entrar num lugar e não se encolher. É dar sua opinião sem pedir desculpas. É dizer não e não se culpar por isso. Quando você acredita em si, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque ele mudou, mas porque você parou de se abandonar. Você se torna magnético. Não porque tem tudo resolvido, mas porque tem algo raro: coerência entre o que sente, pensa e faz. E isso atrai. Isso inspira. Isso incomoda também. Mas você aprende a lidar com o incômodo sem se trair por dentro. Mas a autoconfiança não vai surgir do nada. Ela precisará ser construída. E agora vou te ajudar a fortalecer a sua. Você vai começar assim. 1. Fale por você. Mesmo que pareça demais. Mesmo que incomode. Não se edite para caber. Quem engole palavras, engole a própria força. 2. Diga não. E não justifique demais. Não se enrosque em desculpas. Não. É frase completa. Terceiro, pare de se diminuir em piadas. Autodepreciação não é charme. É autossabotagem disfarçada de humor. Celebre suas conquistas, por menores que sejam. Parabenize-se em voz alta. Seja a primeira pessoa a reconhecer seu valor. 5. Esteja onde sua presença é bem-vinda. Forçar espaço onde você precisa se encolher
não é coragem. É desrespeito por si. E o mais importante, se flagre no instante em que começa a se abandonar. Na piada, no silêncio, no tanto faz. Ali mora o ponto de virada. E toda vez que você escolhe por si, algo dentro se fortalece. Porque cada vez que você se escolhe, a confiança cresce. Silenciosa, consistente, de dentro para fora. E isso muda tudo. Quando você começa a se tratar com respeito, o mundo começa a responder diferente. Você já notou isso? A forma como você se posiciona muda a forma como os outros te percebem. Não é mágica, é percepção. Postura interna cria reação externa. Gente que antes te interrompia, começa a te ouvir. Quem não te enxergava, começa a te notar. E não é porque você ficou mais alto, mais bonito, mais interessante. É porque você parou de implorar por aceitação. Você deixou de mendigar atenção e passou a se dar atenção. Deixou de querer caber e passou a ocupar o seu espaço. E isso é magnético. Você não muda para agradar, mas se alinha por dentro. E esse alinhamento é sentido, mesmo em silêncio. É por isso que o mundo te trata como você se trata. Porque você está ensinando, o tempo todo, como Você pode até até continuar se sabotando. Pode continuar esperando alguém te validar, esperando permissão, aprovação ou um sinal. Mas se nada mudar dentro, nada muda fora. Você vai continuar sendo tratado como um extra no seu próprio filme. Mas e se, em vez de esperar ser escolhido, você decidisse se escolher? Se escolhesse confiar em si antes de estar pronto? Se colocasse sua voz no mundo mesmo com medo? Se ocupasse o espaço que sempre foi seu, sem pedir desculpas? Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser presente. Porque a autoconfiança não nasce do aplauso. Ela nasce do gesto silencioso de não se abandonar. Seja essa pessoa hoje. Aquela que se levanta, se posiciona e não precisa mais gritar, porque a presença dela já diz tudo. Obrigado por ficar até o fim. Se esse vídeo mexeu com você, curte e me segue. É isso que me dá força para continuar criando.